Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 1. Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas amantes de Deus não são tanto a pobreza, a enfermidade e as perseguições, como as tentações e as securas espirituais. Quando a alma goza da amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de a afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe a ocasião para oferecer a Deus algum penhor do seu amor. Mas ver-se pela tentação em perigo de perder a graça divina e temer na secura que já a perdeu, é isso uma pena demasiado amarga para quem ama de veras a Deus. Observemos, porém, que é esta a sorte comum das almas santas. Porque eras aceito de Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Quem foi mais santo do que Jesus Cristo? Todavia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi tentado de gula, porque tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se és o Filho de Deus, diz que estas pedras se convertam em pães. Depois, foi tentado de presunção, porque o diabo o transportou à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Recomendou-te aos seus anjos e eles te levarão nas palmas das mãos, a fim que nem sequer tropeces numa pedra. Finalmente, foi tentado de idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido uma outra vez, o transportou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Uma alma, pois, por se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus. Antes deve então ter mais confiança de ser amada de Deus, que a quer tornar mais semelhante ao seu Filho unigênito e dar-lhe ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Cada vitória é uma coroa, diz São Bernardo. Os meios de que nos devemos servir para vencer as tentações são os mesmos que o nosso Divino Redentor nos ensina com o seu exemplo no Evangelho de hoje. Jesus jejuou 40 dias. Para vencermos todas as tentações, e em particular as dos sentidos, é preciso que nós também, especialmente neste tempo da Quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento, e que ao mesmo tempo avigoremos o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos em segundo lugar evitar as ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem cair, tentam Deus para fazer milagres. A custódia dos anjos, diz São Bernardo, é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus, e não àquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair num abismo. Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores consiste em expulsarmos o demónio inteiramente da nossa alma e em estarmos resolvidos a adorar a Deus Nosso Senhor e a servi-lo a Ele só. Oh, quantos há que não cuidam em refrear as suas paixões nascentes e que imaginam poder vir a servir a dois senhores. Mas depois, ao primeiro assalto mais forte de qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. Ó meu amabilíssimo Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente, porque me descuidei de imitar os vossos divinos exemplos. Arrependo-me de todo o coração. Peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso, mas fortalecei a minha riqueza. Eu vos-lo peço pela mortificação que praticastes, abstendo-vos por 40 dias de toda a alimentação, e pela humildade que mostrastes, permitindo ao demónio que vos tentasse como a qualquer outro filho de Adão. Ó Deus, que purificastes a vossa Igreja com a anual abstinência quaresmal,
Concedei à vossa família que, com boas obras, execute o que de vós deseja obter com a sua abstinência. Doce coração de Maria, sede a minha salvação.